Graça e paz a todos, a você inscrito deste canal. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Olha, hoje eu quero trazer um assunto muito interessante sobre quem foi a esposa de Caim. Muitas pessoas têm essa dúvida e hoje eu quero trazer sobre esse assunto. Se você tem essa dúvida, ouve até o final esse conteúdo, para que você venha entender. E se você conhecer alguém que também tem essa dúvida, envie esse conteúdo para essas pessoas. Assim, essas pessoas vão entender sobre esse assunto. Antes de eu trazer esse conteúdo, eu quero dizer para você, a Bíblia Sagrada é o único livro que mostra passado, presente e futuro. Com o passado, ela mostra o que ocorreu. Com o presente, ela mostra o que está acontecendo no tempo atual. E com o futuro, ela mostra o que vai acontecer. Então, a Bíblia Sagrada é um livro atualizado. A Bíblia Sagrada é um livro profético. Mas agora vamos para o nosso conteúdo. Quem foi a esposa de Caim? Vamos aqui observar. Quando Deus ele forma o homem do pó da terra, Deus ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Deus dá a vida para o homem. E Deus coloca o homem no jardim do Éden, Adão. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que sim, Adão, ele passou um período da sua vida sozinho no jardim do Éden. É claro que lá tinha animais, Deus todo dia ao tardecer conversava com Adão, mas em termos de pessoas, Adão sim, passou um período só. Quando Deus ele diz, não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma auxiliadora, uma companheira. Ali mostra-se, com a expressão dessa palavra de Deus, nós entendemos que sim, Adão ele passou um período só. Alguns estudiosos, eles tentam aproximar-se uma data numérica, mas aqui nós não vamos obter sobre esse assunto. Nós vamos aqui somente trazer quem foi a esposa de Caim. Então Deus coloca um sono profundo, pesado em Adão, e da costela de Adão, Deus ele forma a mulher. E Adão dá o nome de Eva. Agora nós vamos para o nosso primeiro versículo, que se encontra no capítulo 1 de Gênesis e versículo 28. Aqui nós vamos aqui meditar nesse versículo, versículo 28 e capítulo 1. Se você quiser pegar a Bíblia Sagrada para você ler junto comigo, você vai entender esse conteúdo que eu quero trazer para todos nós. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha o que diz. Deus o abençoou e lhe disse, sejas férteis, fecundo, multiplicai sobre a terra. O que nós podemos observar? Primeiramente, Deus o abençoou aquela aliança. O primeiro casamento, quem fez foi Deus, Adão e Eva. E Deus o abençoou. Aqui nós podemos observar. Quando Deus une e abençoa, tem que ser o casal, homem e mulher, macho e fêmea. Ao contrário, é abominável aos olhos de Deus. Então Deus ele não aceita. Deus ele não abençoa e não une aquilo que é contrário. Então Deus abençoa o casal, homem e mulher, macho e fêmea. Ao contrário, Deus não abençoa e não podem ter uma aliança. Então vamos aqui observar. Deus ele diz, seja fecundo, multiplicai sobre a terra. Deus ele dá uma ordem para que Adão e Eva ele tivessem relação normal como homem e mulher, como esposo e esposa, algo normal. E eles tivessem filhos e eles aceitaram e eles fizeram isso, eles obedeceram. E eles tiveram filhos e filhas. Aqui nós temos que entender. Aqui foi antes da queda. A queda de Adão e Eva está no capítulo 3 de Gênesis. Aqui eu estou no capítulo 1 e versículo 28. Então nós entendemos sim que aqui Adão e Eva, eles tiveram filhos. E não só um, eles tiveram filhos, mais de um. E esses filhos nasceram ali no Jardim do Éden. E eles cresceram ali. Eles cresceram e se desenvolveram ali. Então agora vamos aqui observar. Nós temos que entender que o Jardim do Éden era a casa de Adão e de Eva. Era o lar deles. Então nós vamos observar como algo normal. Nós temos a nossa esposa, nós criamos nossos filhos
nossos filhos eles se desenvolvem, eles crescem e chega um dia que algo comum, algo natural, eles vão procurar outro local, eles vão crescer e vão procurar outro local, vão procurar outra família, eles vão construir famílias. Isso nós observamos e entendemos, algo normal, algo comum. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Adão e Eva eles tiveram filhos no Jardim do Éden. Lembra-se que o Jardim do Éden era a casa de Adão e de Eva. Ali, os filhos cresceram e procuraram outro local. Nós observamos que o Jardim do Éden, ali era um local, não era todo. Nós temos que entender que o jardim foi colocado no Éden. Se você observar, diz, e plantou Deus um jardim no Éden. Então aqui nós observamos que o jardim é um local, não tão grande, mas também não tão pequeno. Um local onde era um jardim, um pomar lindo, que tinha uma pureza, uma essência de Deus, um local santo, purificado, onde ali Adão habitava com a sua esposa Eva. Mas vamos aqui observar, vamos entrar no assunto aqui para nós chegar a quem foi a esposa de Caim. Quando os filhos de Adão cresceram no Jardim do Éden, eles procuraram outro local, algo normal, natural. Agora aqui, aonde entra a dúvida das pessoas, é aonde? É quando Caim encontra com uma mulher, que está no capítulo 4 do livro de Gênesis. É onde as pessoas se confundem. Vamos aqui observar. Capítulo 4 e versículo 17, o que diz? Caim teve relação com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, e a qual colocou o nome do seu filho Enoque. É aqui onde gera a dúvida das pessoas. Mas como assim? Caim encontrou uma mulher. Como que isso aconteceu? É onde nós vamos aqui observar. Nós temos que entender. Aqui já mostra depois da queda. O capítulo 3 é onde mostra a queda. Aqui nós estamos no capítulo 4 agora. Então aqui nós observamos que sim. Caim e Abel foi os filhos ali depois da queda, que a Bíblia menciona por nome. Depois vem o 7, né? Depois vem 7. Deus ele permite que Adão tivesse ali 7. Mas vamos aqui observar. Vamos falar somente aqui de Caim. Vamos aqui, Caim mata Abel, vamos deixar de lado, vamos entrar aqui no raciocínio sobre Caim. Então, Caim, ele encontra uma mulher. Agora, quem seria essa mulher? É onde nós vamos aqui observar. Para você entender esse capítulo 4, versículo 17, você tem que voltar no capítulo 1 e versículo 28, quando Deus diz, multiplicai e enchei a terra, sede fecundo. Lá, como eu falei para vocês, eles tiveram filhos, e esses filhos, eles saíram do Jardim do Éden, eles procuraram outro local. Aqui, já havia muito tempo, muitos anos. Então, aqui Caim, ele procurou sair e ele encontrou uma mulher. E essa mulher seria a sua irmã. Uma irmã muito mais velha do que ele, bem muito mais velha. Mas seria a sua irmã. Não podemos pecar, mas seria pecado? Calma. Nós vamos aqui observar, não precisamos pecar. Agora, vamos aqui observar, vamos entender o texto. Naquela época, não existia lei que proibia. Se você observar, em Levítico, capítulo 18, você vai observar, se você ler todo, você vai observar que é pecado. Não podem. Mas essa lei não existia ainda. Deus não tinha determinado uma lei para com o homem. Então aqui, por que é que Deus permitiu? Era a única forma dele se multiplicar sobre a terra. Era a única forma. Não teria outra forma. Era a única forma, sim, dele se povoar e multiplicar sobre a terra. E nós temos que entender, a genética dele também era pura. Eles não tinham problema de genética. E Deus também não proibiu. Se Deus não aceitasse, nós temos que observar, se Deus não aceitasse isso, naquela época, Deus ele tinha feito outros povos. Se Deus não aceitasse. Mas aqui Deus não fez outro povo. Veio tudo de Adão e de Eva. Então seria sim, aqui nós podemos observar que seria sim a irmã de Caim. Então nós observamos.
Mas não seria outro povo? Muitas pessoas pensam, mas será? É outras pessoas, outras famílias de outras pessoas que Deus fez? Não. Se Deus tivesse feito, Deus tinha relatado. Deus tinha revelado para Moisés, que quem escreveu aqui o livro de Gênesis foi Moisés. Então, se Deus revelou para Moisés somente isso, é porque aqui é o suficiente de nós entender. Então, se Deus tivesse feito outra família, além de Adão e Eva, Deus tinha revelado para Moisés. Então, aqui, como Deus não revelou, essa pessoa, essa mulher que Caim encontra, nós entendemos e observamos que sim, foi a sua irmã. E era uma irmã muito mais velha. Então, aqui nós observamos. Quando nós fazemos uma junção, unimos esse texto sem ferir a palavra de Deus, nós entendemos com muita clareza. Quando nós pegamos aqui Gênesis capítulo 4, versículo 17, e nós vamos para Gênesis capítulo 1, capítulo 1, e nós observamos versículo 28. Quando nós fazemos a junção, quando no versículo 28 do capítulo 1 Deus diz: segue fecundo, multiplicai sobre a terra, eles, numa palavra simples, eles não perderam tempo. Eles fizeram filho. Eles começaram a povoar. E aqui, depois de muito tempo, aqui, Caim, ele encontra, aqui depois da queda de Adão e de Eva, ele encontra uma mulher. Isso aqui seria a sua irmã. Então não seria pecado. Hoje é pecado. Ali no livro de Levítico, Deus proibiu, isso não podem. É abominável aos olhos de Deus, é um pecado terrível. Hoje não podem. Naquela época Deus permitiu. Observamos que não tinha lei lá. Não tinha lei, era para que eles não pudessem fazer isso. Então aqui nós entendemos. Lá Deus permitiu porque era a única forma dele se multiplicar sobre a terra. Agora aqui nós vamos somente observar aqui o versículo 5, o capítulo 5. O capítulo 5, nós vamos aqui observar, de Gênesis, para você observar. Adão ele viveu 930 anos. Você vai observar aqui, observa aqui comigo. Vamos ler o versículo 3 em diante para você entender. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então nós observamos que Adão aqui, mesmo depois de Sete, ele teve mais filhos. E nós entendemos que aqui, Adão ele teve muitos filhos antes, como confirma lá no capítulo 1 e versículo 28. Então Adão ele teve muitos filhos. Alguns estudiosos dizem que Adão e Eva, eles tiveram muitos filhos. Então nós observamos que a Bíblia só registra aqui Caim e Abel, Sete, ele só observa esses aqui. Mas nós observamos que ele teve mais filhos, como registra na palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, para que você venha entender alguns versículos que não mencionam nome, mas ele dá ali um conhecimento amplo para você aprofundar. Não precisa você ferir texto, basta você ler com curiosidade, com cautela, buscando um conhecimento do Espírito Santo. Você vai entendendo e vai unindo ali os versículos e vai se encontrando, e por si só você vai recebendo ali a revelação da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e leia a palavra de Deus. Não deixe de ler. Leia, busque conhecimento, busque a graça e a unção, para que você venha entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Graça e paz a todos.